Olá pessoal, meu nome é Ricardo Sena e hoje nós vamos falar sobre fitoterapia e suplementação metabólica de uma forma prática. Eu vou mostrar dois casos de dois pacientes que fizeram a fitoterapia e a suplementação em torno de 42 dias. E vocês vão observar como é que nós podemos atuar, você que está me ouvindo, fisioterapeuta, profissional de saúde em geral, nutricionistas, médicos, bioquímicos, enfim, eu vou mostrar como nós podemos trabalhar no dia a dia de uma forma prática para melhorar as condições metabólicas do nosso paciente. Eu vou ali para o computador, me aguarde só um pouquinho e eu já vou falar com vocês. Então pessoal, como eu prometi para vocês, eu vou aqui abrir a aula. Só um pouquinho, muito bem. Então, esta aula ela faz parte do curso de prescrição de medicamentos fitoterápicos e suplementos metabólicos. Essa prática está prevista como prática integrativas do Ministério da Saúde, tá? Pela Lei 971 de 2006, e também é reconhecida pelo COFITO, Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, sobre as resoluções 380 de 2010 e agora o Acórdão de abril de 2017, que prevê a legalidade da prescrição de medicamentos fitoterápicos e suplementos metabólicos. Então vamos em frente. Especificamente nós vamos falar de dois casos que me chamaram muita atenção. Aqui o paciente MFL do sexo masculino, 67 anos, chegou para nós com uma queixa de dor torácica, dorsal média, pior à noite após o dia de trabalho, com esforço. A dor era mais pronunciada entre T4 e T8, um certo cansaço, falta de disposição. Descrevendo esses sintomas até parece sintomas cardíacos, mas ele já tinha ido no cardiologista, já tinha averiguado e é um problema da coluna torácica e a dor era na região posterior. As dores musculares e dores articulares e dor da palpação dos processos espinhosos, como eu disse, ficavam entre T4 e T8. Mas as queixas secundárias relatadas pelo paciente eram insônia, colesterol e triglicerídeos elevados. E os medicamentos que ele estava tomando é o atorvastatina e remédios hipotensivos e anti-inflamatórios para a dor. O paciente relatou que quando começou a tomar os medicamentos, principalmente para baixar o colesterol, ele relatou um desconforto com relação a dores no corpo, dores articulares. Então, ele nos procurou para ver qual o tipo de suplemento e fitoterápicos que poderia reduzir o seu colesterol sem provocar efeitos colaterais. E segundo o próprio paciente, após iniciar os medicamentos alopáticos, ele começou a sentir esses sintomas. Então, o objetivo do tratamento, os exames laboratoriais, eu vou falar daqui a pouco, e os objetivos do tratamento eram melhorar a dor, com eletrotermoterapia, quiropraxia terapia manual. Bom, e a suplementação metabólica e a possibilidade de retirada dos medicamentos. Então tá aqui, eu vou abrir aqui a caneta para a gente poder demarcar. Aqui ó, no dia 8 de março o paciente fez os exames e apresentou colesterol total 185, HDL 53, LDL 64, VLDL 67, e o que mais chamou a atenção foi o triglicerídeos, 337. Após o início da suplementação e com o retorno do paciente já com novos exames, olha aqui a data de 20/4 de 2017, ele já apresentava uma importante redução do colesterol total em comparação com o dia 8 de março. Então aqui mais ou menos uns 42 dias com a melhora substancial. O HDL não houve grandes melhoras, na verdade até piorou um pouquinho, mas pouquíssima coisa, né?
O LDL 56 é o que ele apresentava no momento dessa consulta e ele estava com 64, então mostrando uma redução. O VLDL ele tinha 67 e agora 39, então uma boa redução também do VLDL. Mas o que mais chamou atenção foi a redução do triglicerídeo, que de 337 caiu para 198. Esses números aqui do lado eu vou explicar para vocês já do que se trata, mas já adiantando, não basta apenas olhar no colesterol total, você tem que ver a relação entre o colesterol total e o HDL. Você tem que dividir o colesterol total pelo HDL e os resultados você tem que confrontar com uma tabela de normalidade que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. O mesmo vale para o triglicerídeo. Dividido pelo HDL, vai dar um resultado que você deve confrontar com uma tabela de normalidade e eu já vou mostrar para vocês. O problema da atorvastatina, a atorvastatina ela realmente cumpre o seu papel de diminuir o colesterol. Por quê? Ela bloqueia esta enzima, a hidroximetilglutario-CoA redutase, fazendo com que essa cadeia de eventos até a formação do colesterol deixe de existir. Ou seja, inativando essa enzima, você não tem essa cascata de eventos. O grande problema é que o colesterol ele também é o precursor, ou seja, ele é o substrato para a formação de hormônios esteroidais. Eu já vou falar para vocês o problema de baixar o colesterol em detrimento da queda também dos hormônios sexuais. Um outro problema é que quando você inibe essa enzima hidroximetilglutario-CoA, você deixa também de produzir esqualeno. O esqualeno, os cientistas têm observado que é importante para a não ocorrência de tumores como o câncer. Foi pesquisado que os tubarões, os animais de marinho, ele não tem incidência de tumor. E isso chamou a atenção dos cientistas e ao pesquisar eles observaram uma grande quantidade de esqualeno presente nesses animais e também no ser humano. Então, inibir essa enzima não me parece ser o melhor caminho. Mas nós vamos falar isso mais para frente. Aqui um outro detalhe, só chamando a atenção, você vê marcado aqui, bifosfonados, são medicamentos utilizados para combate da osteoporose. Do mesmo jeito que ocorre com a atorvastatina, que inibe hidroximetilglutario-CoA, o bifosfonato inibe o farnesil sintase. Tá? Inibindo o farnesil sintase, você também não teria a formação do esqualeno e também do colesterol. Diminuindo também os níveis de hormônios sexuais. Nós falamos hormônios sexuais, mas os hormônios eles são importantes para muitas funções do nosso corpo. Então esse bifosfonado, como por exemplo o alendronato, que é usado para combater a osteoporose, ele provoca uma inativação de uma célula chamada osteoclasto. O osteoclasto, como vocês sabem, ele é responsável pela reabsorção óssea. E o osteoblasto é responsável pela produção da matriz óssea. Ou seja, há um equilíbrio entre o osteoclasto, que faz a remodelação, ou seja, a retirada da matriz, e o osteoblasto, que faz o depósito da matriz. Logo, se você inibe a ação do osteoclasto, você teria um maior depósito de matriz óssea, consequentemente combatendo
os efeitos da osteoporose. Mas a um preço muito alto, como você viu aqui, o bifosfonato, eles bloqueiam também a síntese de colesterol. E eu vou mostrar para vocês que reduzindo o colesterol há importante redução dos hormônios esteroidais. Como você pode ver aqui neste slide. Então aqui, vamos pegar a caneta aqui para a gente marcar. Você vê aqui o colesterol e a cascata de transformações de hormônios importantes para o nosso corpo, como por exemplo aqui a testosterona, a progesterona, o próprio cortisol e também o estradiol, que não está sendo mostrado aqui no slide. Mas a formação dos hormônios ela é importante porque com a queda dos hormônios, o indivíduo ele tem maiores chances de ter doenças do envelhecimento, inclusive a osteoporose, tem chances de ter problemas ósseos, atrofia muscular, que é a sarcopenia, doenças demenciais do cérebro, como por exemplo Alzheimer, aumenta a chance de ter Parkinson, aumenta a chance de ter diabetes. Os indivíduos que têm uma queda dos hormônios esteroidais, eles têm uma sobrevida mais curta. Vamos dar uma olhadinha aqui mais para frente. Olha aqui, só pegando como exemplo, a deficiência de testosterona provoca uma perda da força muscular, disfunção da libido, diminuição da libido, e disfunção erétil, depressão, letargia, que é a falta de foco e a fadiga, a osteoporose, como falei ainda há pouco, a perda de pelos corporais, a oligo e a azoospermia e doenças mentais. Então, você baixar o colesterol, que é o precursor dos hormônios esteroidais, e correr o risco de perder e correr o risco de apresentar todas essas disfunções, eu não acredito que é o melhor caminho. Aqui mostrando que o alendronato, como eu disse ainda há pouco, aqui o alendronato, e existem vários medicamentos, e inclusive alguns até mais potentes, como zoledronic ácido. Tá? O alendronato foi um dos primeiros a surgir no mercado, e aqui são as potências relativas dele. De uma forma geral, os bifosfonatos, que é o alendronato, é aquilo que eu falei, ele provoca uma inativação do osteoclasto, aumentando assim o depósito da matriz óssea mediado pelo osteoblasto, tá? Então nós teríamos o maior depósito da matriz óssea devido que o osteoclasto ele foi inativado, foi provocado a apoptose do osteoclasto, ou seja, ele não atua mais na reabsorção. E o aumento da ativação do osteoblasto, teoricamente, haveria uma melhora da osteoporose. O paciente número 2 é do sexo feminino, 52 anos, as queixas, dor nas costas, torácica e lombar, foi por isso que ela nos procurou, queda de cabelo, distúrbio do sono, dores pelo corpo, queixas da libido, depressão, ansiedade, ganho de peso e secura vaginal. Bom, voltando aqui, nesta paciente em questão, ela tinha no dia 3 de abril um colesterol de 211, o HDL de 51, o LDL de 126, o VLDL de 33 e o triglicerídeos de 166. Já no seu retorno, já usando os suplementos, ela apresentava uma redução importante do colesterol,
uma melhora do HDL, não tão grande, o HDL é extremamente difícil de aumentar. O LDL houve também uma melhora, o VLDL também houve uma melhora e o triglicerídeo é o que houve uma melhora mais substancial comparada aqui com mais de 40 dias anteriores. Vamos para o próximo slide. No caso, esta paciente também, dentro de vários exames, mas eu aqui separei só alguns mais interessantes, ela apresentava uma hemoglobina glicada de 5,70% e com a glicemia média de 116, colocando ela como uma pré-diabética. Isto foi examinado no dia 3 de abril de 2017. No seu retorno, no dia 29, nós com a suplementação já conseguimos baixar para 5,20 e a glicemia média dela caindo para 98,74, transformando essa paciente de uma pré-diabética para uma pessoa normal. É claro que nós orientamos dieta baixa em carboidrato. Aqui só aproveitando a insulina dela, no dia, vamos aqui pegar a caneta para a gente demarcar certinho, no dia 3/4 apresentava 17,50 e no dia 29, no seu retorno, já suplementada, caiu pela metade, fazendo com que ela tivesse um índice Roma bem inferior. Eu acredito que aqui, se eu não me engano, o índice Roma deu 2. E eu vou mostrar para vocês como é que calcula o índice Roma. O índice Roma se escreve assim, ó. HO, índice Roma. E ele reflete, em outras palavras, a resistência insulínica. Como é que a gente calcula isso? Você pega a glicemia média, multiplica pela insulina e divide por 405. O resultado deve ser menor ou igual a 1,97. Então vamos aqui, eu vou voltar aqui e vou pegar uma calculadora para a gente calcular e ver como é que estava e como é que está. Então aqui, ó, 17 a insulina, 17,50. Deixa eu minimizar aqui, vamos ver a glicemia dela, estava 116,89. Deixa eu fazer de novo, 17,50 vezes 116,89. Total, nós vamos dividir por 405. Então, ela estava com 5,5. Então, vamos fazer a continha aqui. 116,89 vezes 17,50 e eu vou dividir esse resultado por 405. Olha só, o índice Roma dela era de 5,5, é extremamente alto. Agora vamos comparar 40 e poucos dias depois. Então, glicemia 98,74 vezes, vamos ver quanto é que ficou a insulina, 8,60 vezes 8,60 dividido por 405.
Olha só, 2,09, muito próximo do valor de referência. Então aqui mostra que a suplementação metabólica sem o uso de medicamentos também pode melhorar a condição de vida das pessoas sem muito efeito colateral. Então vou aqui minimizar isso daqui, vou aumentar a tela. Muito bem. O que é importante observar no colesterol total, no triglicerídeo e no LDL? Não é só o número, o valor do colesterol, e sim a relação do colesterol total com o HDL, da mesma forma para o triglicerídeos e para o LDL. Então vamos ver aqui, ó. Eu vou pegar aqui a caneta novamente. Se eu pegando o colesterol total e dividindo pelo HDL, como mostra aqui no exemplo, ó, 200 dividido por 60, eu devo encontrar um número menor ou igual a 3,3. Então, você pode notar que se a divisão do colesterol total e do HDL, quanto maior for esse valor, ó, como mostra aqui, por exemplo, o risco 6, numa pessoa com 240 de colesterol total, com 40 de HDL, ela tem um risco maior para desenvolver doenças cardiovasculares. No triglicerídeo é o mesmo raciocínio. Olha só aqui esse exemplo, dividindo o triglicerídeos de 120 por 50, nós devemos ter um valor menor ou igual a 2,5. Esses são os valores de referências que a gente quer para os nossos pacientes. Mas olha aqui esse caso, triglicerídeo de 180 dividido por um HDL baixo, deu risco maior do que 5, é alto risco para desenvolver doenças cardiovasculares. E o mesmo raciocínio é para o LDL. Se eu dividir o LDL pelo HDL, como nesse exemplo, deve dar um valor menor ou igual a 2,3. Esse é o valor de referência. E, neste caso aqui, um LDL 188 dividido por 40 deu um índice alto, aumentando também o risco de doença cardiovascular. Bom, só que rapidamente, por que é importante, voltando aqui o slide, esse índice aqui eu não falei para vocês, mas ele também é um importante marcador, é um ótimo preditor de síndrome metabólica e também de doença cardiovascular. É você dividindo a ApoB pela ApoA. Só para vocês terem ideia, a ApoA é uma lipoproteína que carrega, que transporta o HDL, tá? E a ApoB também é uma lipoproteína que carrega um grande percentual de LDL. Então, basicamente, nós estamos dividindo o LDL pelo HDL, como nesse exemplo que nós mostramos aqui. Então, o resultado tem que ser igual ou inferior a 0,9. De forma que quanto mais alto for encontrado a lipoproteína ApoA, menor será esse número aqui. E quanto mais baixo a ApoA, maior será esse valor do que o valor de referência, aumentando assim as chances de síndrome metabólica e probabilidade de doença cardiovascular. Só falando aqui na lipoproteína, ó, você pode ver aqui, ó, deixa eu pegar aqui a caneta para a gente demarcar novamente. Então nós temos aqui, né? Aqui uma lipoproteína, aqui outra, e essa daqui transportando a ApoB, como eu falei ainda há pouco. E essa lipoproteína aqui transportando bastante, uma quantidade interessante de ApoA,
que é justamente o HDL. Então, dividindo-se a ApoB pela ApoA, quanto maior a ApoA, o valor tem que ser igual ou menor que 0,9. Ou seja, esses valores, quanto mais alto for, ele é preditor de síndrome metabólica e chance de desenvolver doenças cardiovasculares. Só voltando aqui, só para relembrar, então nós temos as lipoproteínas, né? Nós temos o quilomicron, nós temos o VLDL, o HDL e o LDL. E os triglicerídeos, por exemplo, nesse caso aqui, são 86% transportados nos quilomicros. E ele transporta só 3%. A origem do quilomicro é no intestino. O que ele faz? Ele transporta o triglicerídeo exógeno, ou seja, aquele que vem da dieta. O VLDL transporta 55% de triglicerídeos, 12% de colesterol e a origem é no fígado e no intestino. Ele transporta já tanto o triglicerídeo e o colesterol, produzindo endogenamente. E o LDL, ele transporta 6% de triglicerídeo e 42% de colesterol. E tem uma origem intravascular. O que ele faz? Ele transporta colesterol, principalmente, né, para os tecidos. Já o HDL, ele transporta triglicerídeo bem baixinho, 3%, e colesterol apenas 15%. A origem é no fígado e intestino. E o que ele faz? Ele faz o transporte reverso de colesterol dos tecidos para o fígado. Ou seja, há um equilíbrio entre a oferta de colesterol para os tecidos e também a retirada, ou seja, a quebra desse colesterol e triglicerídeos dos tecidos para o fígado. Quem faz isso é o HDL. Então, o equilíbrio entre essas duas lipoproteínas é o que mantém um bom metabolismo dos lipídios. Aqui mostra que nós temos, por exemplo, deixa eu marcar aqui, nós temos 3 ApoAs e 2 ApoBs. Então, eu preciso ter uma relação da ApoA um pouco maior, porque ela transporta, o transportador HDL apresenta, como mostra aqui, ó, a lipoproteína HDL, uma boa quantidade dessas apoliposproteínas ou apoproteínas. E aqui, o LDL transporta uma grande quantidade de ApoB. Então é aquilo que eu falei, a boa relação entre ApoB e ApoA reflete um bom metabolismo dos lipídios. E aqui, esta relação, voltando aqui os slides, tem que ficar menor ou igual a 0,9. Vamos lá para a gente finalizar. Agora, o que nós utilizamos? Então, nós utilizamos os suplementos para síndrome plurimetabólica com o objetivo de melhorar a resistência insulínica. Haja visto, pessoal, que o aumento de colesterol no corpo, ele se dá maior quando o indivíduo se alimenta de carboidrato refinado. Quando este chega ao fígado, se a pessoa tem muito reserva de glicose, esse carboidrato refinado ele é transformado em gordura e depositado nos tecidos. Esse carboidrato refinado ele é transformado em gordura e depositado nos tecidos. Ou seja,
O que faz elevar o colesterol não é a gordura da dieta, mas sim o carboidrato. E os derivados de cromo, eles melhoram a resistência insulínica. Ou seja, eles aumentam a eficiência da insulina para metabolizar o carboidrato. Aqui nós também, quando nós temos uma homocisteína elevada, é por uma falta de metilação. Ou seja, voltando aqui no nosso raciocínio, a homocisteína elevada é por uma falta de metilação. Então, a metionina, ela se transforma em homocisteína. E nós temos aqui, para trabalhar nesta síntese, os compostos ricos em cobalto, principalmente os complexos B. E nós poderemos aqui destacar a B12, a B6, principalmente a B6, e o ácido fólico, que é o folato, que é a vitamina B9. Tá? Então, quem catalisa a transformação de volta da homocisteína para a metionina são os derivados de cobalto, principalmente a B6. Então, uma boa suplementação de B6 favorece o não acúmulo da homocisteína. A homocisteína é um marcador inflamatório, principalmente para o sistema vascular. Quanto maior a homocisteína, maior a propensão de desenvolver doenças cardiovasculares. E isto é por falta de metilação. Ou essa pessoa não está tendo uma boa ingestão de vitamina B12 na sua dieta, que os complexos de cobalto vêm principalmente de origem animal, e isso ocorre principalmente em pessoas veganas e vegetarianos, né? Que não comem carne. Então, para os vegetarianos e veganos é importante a suplementação de B12. E as pessoas que têm problemas gastrointestinais têm uma baixa absorção do complexo B. Então é importante a suplementação para essas pessoas. E as pessoas também que fizeram cirurgias bariátricas têm uma baixa captação de vitamina B12 e B6 pelo organismo. Isso aumenta a concentração de homocisteína no sangue, aumentando assim a chance de desenvolver doenças cardiovasculares. Aqui no caso da paciente que não estava dormindo, nós passamos aqui o hipérico perfurato e o cava-cava, que melhora substancialmente o sono e também ajuda na ansiedade. No caso da dislipidemia, esse daqui é o principal, esses compostos aqui. Eu trabalhei com a natoquinase, que é um antitrombótico, o ácido nicotínico, a astaxantina, berinjela extrato seco, o policonazol e o arroz vermelho, eles são importantes para o combate do colesterol. Vale lembrar que no caso de suplementos metabólicos, nós não utilizamos apenas um suplemento ou apenas um fitoterápico. Nós fazemos uma união de suplementos e fitoterápicos que têm a mesma função, como é o caso que eu demonstrei aqui agora. Todos esses auxiliam para baixar o colesterol. A natoquinase aqui é um antitrombótico, então nós prescrevemos principalmente para os pacientes que têm problema nas coronárias e mulheres que têm problema de circulação venosa nas pernas.
Então, evitando assim a formação de trombo. Bom, as pessoas perguntam muito, é importante gordura na dieta? Bom, eu vou deixar esse assunto para os nutricionistas falarem, mas eu só quero aqui mostrar uma pesquisa. Essa pesquisa foi feita, vou pegar a caneta aqui, ó, entre 1968 e 73, onde eles pegaram 9.823 pessoas. Foi feito em Minnesota, um experimento conhecido como Experimento Coronariano de Minnesota. E eles pegaram pessoas entre 27 e 97 anos de idade. E eles separaram essas pessoas. No grupo 1, foi alimentado com gordura poliinsaturada, ou seja, margarina de milho. E um outro grupo, eles fizeram alimentação baseada em manteiga. Então aqui nós temos uma gordura poliinsaturada e uma gordura aqui saturada. O desfecho final foi que, realmente, ingerindo a gordura poliinsaturada, há uma queda no colesterol, como mostra aqui o resultado final, de quase 14%. E a manteiga reduziu apenas 1%. Mas olha só que interessante, o grupo que teve uma redução de 14% do colesterol, que ingeriu margarina de milho, teve mais óbito, ou seja, mais pessoas morreram, em torno de 22%. Esta pesquisa e muitas outras, pessoal, mostra que reduzir o colesterol não é uma boa estratégia, pois há uma menor expectativa de vida quando se reduz o colesterol. Então, essa pesquisa e outras mais, elas demonstram o mesmo resultado. Tá? Então você que está nos assistindo, a melhor coisa, porque você vai ouvir opiniões diversas, alguns médicos vão falar para você não ingerir gordura saturada como a manteiga, a banha de porco, o óleo de coco, e fala para você utilizar os óleos poliinsaturados. Todas as pesquisas mostram que baixar o colesterol não é uma boa estratégia. Reduz a expectativa de vida. Com relação à análise dos exames, quando a gente faz a suplementação metabólica, nós não olhamos apenas se o resultado do exame mostra que você está entre o nível mínimo e máximo. Vamos pegar aqui como exemplo a testosterona. A testosterona vai de 240 a 900. Então, se o indivíduo tem lá 300, a maioria dos médicos fala que ele está normal, porque ele estaria dentro desta margem. Mas para a suplementação metabólica, nós sempre objetivamos o maior nível possível dentro desses quartis, que é o terceiro e quarto quartis. O que é isso? Nós fazemos algumas contas, dividimos 240 por 900 e dividimos por 4 o resultado. Então nós chegamos aqui a um resultado de 165, que nós vamos chamar de N. Então o primeiro quartil eu vou pegar o número mínimo e vou somar com este N. O resultado deu 405, a gente chama de primeiro quartil. A partir do 405, nós acrescentamos de novo esse N e temos este resultado, que é o segundo quartil. E assim sucessivamente, ó. Né? Sucessivamente. E chegamos aqui que o ideal para a testosterona é que fique entre o terceiro e quarto quartil. E que o número 300, a pessoa estaria já
apesar de muitos profissionais de saúde, inclusive médicos, considerarem normal, nós teríamos aí uma redução da testosterona. O ideal é que fique aqui entre o terceiro e quarto quartil. Ou seja, hormônios que são bons, nós queremos que fique mais elevado. É isso que nós chamamos de suplementar. Ou seja, melhorar as condições hormonais. Haja visto que um jovem de 20 anos, ele tem aqui uma testosterona próximo de 900. E com a idade nós vamos reduzindo a quantidade de testosterona, cerca de meio até 2% ao ano após os 30 anos de idade. Então o que nós queremos? Suplementar para tentar reverter essa testosterona quando a gente tinha em torno de 20 anos de idade. Bom, era isso que eu tinha para falar hoje. Os interessados em aprender ou entender um pouco mais sobre fitoterapia e suplementação metabólica, é só entrar em contato. Aqui está o nosso e-mail, e entrando também no nosso site, vou marcar aqui o nosso site, é só digitar isso daqui no seu navegador e você poderá lá encontrar nossos cursos de fitoterapia e suplementação metabólica em diversas partes do país. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço e nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!